É, olá e boas-vindas a mais uma exploração do nosso estudo diário. Olá, sejam muito bem-vindos. A nossa missão na análise profunda de hoje é desbravar diretamente uma barricada formidável. Uma barricada na defesa do espiritualismo contra o materialismo. Um texto de peso, com certeza. Sim, muito. Estamos falando de um texto que é pioneiro e fundamental na filosofia brasileira. É o Fatos do Espírito Humano. Isso, do Gonçalves de Magalhães. Exato. Uma obra escrita lá em 1858 pelo Domingos José Gonçalves de Magalhães. E, bom, quem acompanha esses nossos debates filosóficos sabe que existe uma grande pergunta, uma pergunta que sempre assombrou a humanidade. A velha questão de como percebemos o mundo, né? Exatamente. Como nós adquirimos conhecimento e percebemos a realidade ao nosso redor? Será que as coisas que vemos, que tocamos, que cheiramos, são reais de fato? Ou será que são apenas criações da nossa mente, ilusões projetadas pelo nosso próprio cérebro? É esse o grande medo filosófico. Então, a nossa missão hoje, para quem está nos acompanhando, é extrair as maiores pérolas de sabedoria dessa obra fascinante. Queremos entender como o nosso espírito processa a gigantesca quantidade de informações do mundo exterior. Certo, vamos desempacotar isso. Você poderia contextualizar o grande debate inicial que o texto traz sobre como percebemos os objetos? Claro. Para entender o peso dos argumentos do Magalhães, a gente precisa olhar para o verdadeiro ringue de boxe filosófico daquela época, sabe? O cenário era bem caótico, né? Muito caótico. Havia um debate feroz, mas muito feroz mesmo, sobre como o mundo exterior entra na nossa mente. E filósofos como Thomas Reid, na tentativa de defender o senso comum, acabaram meio que acidentalmente dando munição aos céticos. Como assim? É que eles admitiram que a sensação poderia ser apenas uma modificação interna do espírito. Ah, entendi. Ou seja, um prato cheio para alguém dizer que o mundo lá fora não passa de uma alucinação coletiva. Exatamente. O que estava em jogo não era apenas um preciosismo acadêmico. Era a própria fundação de como confiamos na realidade. Se assumirmos que tudo o que sentimos acontece apenas dentro da nossa cabeça, o objeto real lá fora simplesmente evapora. E aí o Magalhães traz para a arena o filósofo francês, o Monsieur Cousin. O Cousin que tentou consertar isso, certo? Ele tentou resolver esse buraco negro filosófico usando o que ele chamou de princípio de causalidade. E ele traz um exemplo muito prático direto no texto, né? Para quem nos ouve entender bem, imagine a situação de sentir um cheiro, um aroma qualquer, de café ou de uma flor. Isso, um cheiro bem distinto. Para o Cousin, num primeiro momento, essa sensação seria apenas um fenômeno da consciência, uma afecção da alma. Se a reação humana fosse puramente instintiva, a experiência pararia exatamente aí. Teremos o sujeito sentindo o cheiro, mas nenhum objeto externo. Porém, o Cousin argumenta que a mente não opera de forma tão passiva. Imediatamente ao sentir o aroma, a consciência busca a causa. Ela avisa, tipo, olha, não sou eu que estou causando esse cheiro, porque eu não consigo fazê-lo parar ou mudar de aroma só com a força da minha vontade. A gente não desliga o cheiro querendo, né? Exato. Então, a conclusão lógica da mente, segundo ele, é que a causa é externa e diferente do próprio sujeito. Ele defendia que nós afirmamos a existência da causa externa por conta dessa lei necessária do espírito, o tal princípio de causalidade. Foi uma tentativa muito engenhosa. Muito. Mas o que é fascinante aqui é como Magalhães desmonta cirurgicamente essa tentativa bem intencionada do Cousin. Ele não compra essa ideia da causalidade para as sensações, né? De jeito nenhum. Para o Magalhães, o Cousin ainda estava cedendo um terreno muito perigoso ao aceitar que a sensação lá na sua origem é um evento puramente interno. Ele recusa isso. Com veemência. O Magalhães argumenta que, se a sensação fosse uma afecção exclusivamente interior, nenhum princípio de causalidade imaginário, nenhuma regra lógica seria capaz de fazer o nosso espírito dar um salto para fora de si mesmo e alcançar o mundo real. Seria impossível atravessar essa ponte. Exato. A grande refutação dele é que a sensação não é uma modificação interior.
Pelo contrário, é um fenômeno objetivo e imediato. O objeto e a sensação acontecem juntos. Indissociáveis. O espírito percebe o objeto e a sensação ao mesmo tempo. Não precisamos de um axioma formulado, de uma conta matemática na cabeça, para simplesmente recebermos a sensação de que algo existe fora de nós. E para ilustrar esse ponto, o Magalhães traz o argumento do instinto animal. E, nossa, isso carrega uma ironia maravilhosa no texto. Ele lança uma provocação para o leitor que nos faz rir e pensar ao mesmo tempo. A analogia dos instintos é muito boa. Sim. Ele pergunta, basicamente, de que serviria à nossa mente a faculdade de saber e a nossa inteligência livre se nós precisássemos de um princípio instintivo, de uma lei cega, apenas para saber que um objeto que tocamos é duro ou quente. É o básico do básico. Se dependêssemos de um instinto para algo tão absurdamente básico, nós seríamos reduzidos a meros animais dotados de instintos superiores. Onde ficaria a nossa consciência, a nossa inteligência? Estaríamos agindo no piloto automático. Exato. Como pombos reagindo a migalhas de pão na praça. O espírito humano sabe por virtude própria. Ele não precisa de muletas instintivas para entender o que é o básico lá fora. Essa ironia captura perfeitamente o absurdo da situação. O Magalhães está ali resgatando a dignidade da inteligência humana. A consciência atesta de forma imediata que o espírito não é a causa da sensação, mas também atesta que a sensação não é uma invenção dele mesmo. É uma interação real. O espírito é ativamente o sujeito que percebe aquela sensação atuando num órgão específico. Isso muda completamente as regras do jogo. Coloca o ser humano como um observador consciente, integrado ao universo e não como uma máquina respondendo a estímulos cegos. O que nos leva a uma transição importante aqui na nossa exploração. Já que não somos apenas pombos guiados por instintos, surge uma dúvida inevitável. Como é que a nossa mente filtra, como ela organiza esse caos gigantesco de sensações? Porque é muita informação o tempo todo, né? É um bombardeio. Perceber que uma coisa existe é o passo 1. Claro, mas entender a realidade exige uma arquitetura mental muito mais sofisticada. E ele destrincha isso através do que chama de os 3 graus da ciência. E para nossa audiência visualizar bem isso, vamos usar uma analogia do nosso dia a dia. Boa. Pensemos no ato de olhar para o céu noturno. O primeiro grau, que o Magalhães define como percepção sensível, é comum a todos, sábios e ignorantes. É o impacto bruto. Exato. É o aspecto exterior. Você olha para cima, vê um objeto brilhante, nota que é vermelho ou azul, sente que algo é duro ou mole. É o primeiro contato sensível. Mas se conectarmos isso ao quadro geral da busca pelo conhecimento, percebemos que a gente raramente para por aí. A humanidade quer mais. E é aí que entra o segundo grau da ciência, segundo ele, que é a ciência experimental ou ciência empírica. A ciência dos laboratórios e telescópios. Isso. Voltando ao céu estrelado, este é o domínio da astronomia. É a fase de observar metodicamente, de analisar, induzir, deduzir. A ciência humana empírica não quer só admirar a estrela brilhando. Ela quer dissecar o brilho. Perfeito. Quer saber os elementos constitutivos, físicos, as relações gravitacionais, as leis da física daquela estrela. É o estudo rigoroso da mecânica das coisas. Mas, como o próprio texto pondera, a filosofia precisa reunir tudo isso sem parar no meio do caminho. Porque a ciência experimental também tem um limite, não tem? Ela nos diz como a estrela funciona, mas ela não nos diz o porquê absoluto dela estar lá. E é exatamente aí que chegamos ao terceiro grau. A metafísica. A metafísica, a ciência da realidade absoluta e da causa última. A percepção humana mistura o tempo todo o que é contingente, ou seja, aquilo que muda, as cores, as formas, com o que é necessário. O espaço, o tempo, a causa. Exato. Esses são os conceitos absolutos que não mudam. A verdadeira inteligência, o verdadeiro grau de ciência madura, está em separar e entender cada uma dessas camadas sem confundir umas com as outras. O que é um desafio gigantesco. E para garantir que a gente não tropece nessa separação, o Magalhães nos dá os 4 elementos fundamentais que concorrem para a nossa percepção. São como 4 ingredientes de uma receita,
e nenhuma ciência isolada explica o bolo inteiro. Tem que usar todos os ingredientes. Vamos listar para quem nos ouve. Primeiro temos o espírito que percebe, que é o campo da psicologia. Segundo, temos os fenômenos da sensibilidade, os nossos órgãos, que é a fisiologia. Terceiro, o conhecimento físico dos corpos em si, a física. E quarto, o conhecimento da realidade, do espaço e do tempo, que é a metafísica. E aqui vem um dos alertas mais vitais do texto: o perigo dos extremos. O Magalhães detalha que, se a gente partir de apenas um desses elementos para tentar explicar tudo, nós cairemos em armadilhas filosóficas terríveis. E ele dá nomes aos bois, né? Ele dá, e é cirúrgico. Se a pessoa achar que tudo se explica só pela psicologia, ignorando os outros pilares, ela fica presa dentro da própria mente, e o Magalhães aponta diretamente para o subjetivismo de Kant. É verdade. Fica parecendo que o mundo é só uma projeção das nossas regras mentais. E se formos para um outro extremo? Se a escolha for focar só na fisiologia, só na sensação pura, aí caímos no sensualismo do Condillac. O que nos leva direto para um abismo complicado. Porque se a gente confia só na sensação bruta, que é mutável e frequentemente nos engana, o destino final apontado por ele é o ceticismo de Hume. Onde você passa a duvidar de tudo, até da própria existência. E a lista de armadilhas continua. Se a aposta for só na física, se a gente disser que o universo é só um monte de átomos batendo uns nos outros, e fim de papo. Materialismo puro. Materialismo puro. Que simplesmente apaga a alma, a liberdade, a consciência. E se, por outro lado, a gente for seduzido a olhar puramente para a metafísica, ignorando o mundo físico? Aí o texto cita o panteísmo de Spinoza, onde a sua individualidade desaparece e tudo vira uma substância única de Deus. Você perde o seu eu. O Magalhães conclui essa parte de uma forma belíssima. Ele diz que a percepção real é o casamento perfeito entre dois sujeitos independentes. O eu e o não eu. Isso. E eles são ligados por um verbo natural, que é a sensação. É a sensação que faz essa ponte saudável entre a nossa consciência e o mundo real. Agora, aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque até agora nós estamos falando de tocar, ver, de interagir com o mundo físico que os nossos órgãos captam. Mas e aquilo que nós não podemos ver ou tocar? Como a gente tem certeza dessas coisas invisíveis? É o famoso salto para a razão. Sim, o texto traz exemplos metafóricos impressionantes. O Magalhães lembra que ninguém, nenhum ser humano, consegue sentir com as mãos a rapidez do movimento elétrico correndo por um fio. A gente vê o efeito, mas não o movimento em si. Exato. Da mesma forma, ninguém nunca viu as órbitas gigantescas dos astros no espaço, ou tocou nas leis da atração gravitacional. E mesmo assim, nós afirmamos essas coisas como realidades positivas e inquestionáveis. Fazemos isso pela concepção do nosso espírito. Saber para o ser humano não é apenas ver ou tocar com o dedo. E o espírito nota que absolutamente tudo que é físico tem uma causa. Quando a inteligência humana olha para a natureza, ela percebe que as coisas finitas não têm a razão absoluta de existir dentro delas mesmas. Elas dependem de outra coisa. Sempre dependem. Uma árvore depende do sol e da terra, a terra da gravidade, e assim por diante. E como o espírito humano tem essa necessidade visceral de buscar a verdade, ele se eleva. Ele se eleva até conceber um ser necessário, eterno, a causa última, o conceito de Deus. E é aí que ele apresenta um argumento de explodir a cabeça. E peço muita atenção de quem nos ouve para essa ideia do Magalhães. Ele argumenta que Deus é real, e preste atenção, ele é real porque não pode ser percebido fisicamente. Isso levanta uma questão importante sobre como a gente tenta provar o invisível hoje em dia. Magalhães nos lembra que na ciência, todos já julgam a visão física como aparente e a ciência intelectual como a real. O Sol parece gerar em torno da Terra para os nossos olhos,
mas a mente sabe que é o contrário. Perfeito. A ciência nos ensina a não confiar cegamente nos olhos. Então, ele aplica isso ao invisível absoluto. Deus é real justamente porque não o percebemos como um objeto físico. O Magalhães escreve que, se percebêssemos Deus tão grande como o espaço tangível, nós duvidaríamos dele. Gostaríamos de medir, de saber do que ele é feito. Iremos dissecar Deus. Então, o fato dele ser infinito e intocável é o que o confirma. O texto cita até Moisés. Moisés apenas ouviu a voz divina, porque a consciência sublime fala e se ouve numa frequência que não é biológica. É o espírito puro operando. É profundo demais. E isso derruba a ideia de que a razão é só um truque do nosso cérebro. Magalhães frisa muito isso. Rebatendo gigantes como Kant e Leibniz, ele diz que a razão não é uma regra inata inventada pela nossa biologia. A razão é a realidade mesma. É a realidade das coisas fora de nós se impondo à nossa inteligência, obrigando o espírito a concebê-las. Sensacional. É o universo racional se comunicando com a nossa alma racional. Então, o que tudo isso significa para nós hoje? Por que quem nos ouve agora deveria se importar com um texto escrito lá no Império Brasileiro de 1858? Acredito que tem tudo a ver com o nosso momento atual. Sem dúvida, porque esse texto é um tapa na cara da nossa passividade moderna. Ele nos lembra que nós não fomos feitos para sermos apenas consumidores passivos de informações superficiais, de telas rolando sem parar no tal do primeiro grau de percepção. Ficar só na superfície das coisas. Fica só na aparência. O Magalhães avisa de forma contundente que a indiferença e a renúncia à indagação profunda são as únicas atitudes verdadeiramente repreensíveis para o espírito humano. O nosso espírito foi feito para buscar o invisível, o absoluto, a causa das coisas. É uma convocação para usar nossa inteligência na sua potência máxima. E por falar em potência máxima, eu queria fechar com uma reflexão provocativa baseada no último parágrafo dessa fonte. Algo que o Magalhães joga ali no finalzinho e que é de uma audácia maravilhosa para o século XIX. O trecho sobre o espaço? Esse mesmo. Ele questiona sobre os incomensuráveis mundos e astros vagando pelo espaço imenso. E ele sugere uma ideia quase de ficção científica espiritual. Ele pergunta, e se esses espetáculos espantosos e vertiginosos do universo não estiverem lá perdidos à toa? E se eles estiverem esperando para que nós mesmos, um dia libertos deste corpo animal e pesado, possamos explorá-los e admirarmos de perto em nossa forma espiritual? Uma viagem cósmica do espírito livre. É uma imagem lindíssima. É de arrepiar. Então o convite que fica para a nossa audiência é esse. Quando vocês olharem para as estrelas esta noite, lembrem-se da capacidade infinita do nosso espírito de buscar a verdade. Vocês não são apenas observadores passivos, são inteligências feitas para o absoluto. E com essa imagem monumental, agradecemos muito a companhia em mais essa análise. Continuem questionando sempre. Um abraço e até a próxima. Até a nossa próxima exploração.